Bom, si se lembra nas aulas anteriores, a gente vai discutindo como resolver o problema de redução de perturbações, utilizando algumas técnicas adicionais à técnica de realimentação. Falamos de controle feed-forward, falamos da técnica de controle de cascata para poder melhorar a redução de perturbação. O que a gente vai fazer hoje é voltar um pouquinho à técnica de realimentação, mas estudar com um pouco mais de detalhe a redução de perturbações de vários tipos de sinais. Até agora a gente sempre se preocupava com a análise de resposta de grau, sempre a perturbação de grau. Vamos ver o que acontece, a gente quer apresentar outro tipo de perturbações e como a gente poderia fazer para calcular um controlador que melhorasse essa condição. Então, a gente vai fixar isso aqui num problema de controle realimentado. Então, vamos ver, vamos analisar o controle realimentado. E vamos estudar o que a gente chama como rejeição de perturbações. Tá? E seguimento de referência. Vamos ver os dois casos. Certo? Mas agora vamos preocupar-nos com o problema de regime permanente. A gente vai, para escrever a sigla, vamos ao problema de rejeição de perturbações e este vai ser o problema de seguimento de referência. Ok? Só para, quando eu tenho que escrever muitas vezes, não tem que estar escrevendo tudo isso aí. Bom, e o sistema de controle que a gente vai considerar vai ser um sistema alimentado simples. Eu vou colocar aqui um controlador. Esse vou supor que um sistema de controle é assim. Certo? E meu processo, eu vou descrever ele de uma forma também mais ou menos geral. Certo? Onde eu devo definir que a planta pode ser, digamos, dividida em dois pedaços, onde a perturbação entra no meio dessas duas partes, certo? Isso aqui não importa se é contínuo ou discreto, é um diagrama genérico, certo? E isso aqui é feito para poder dizer que a dinâmica entre a saída e a perturbação é diferente da dinâmica entre a saída e o controle, certo? Ok? Já se lembra, bueno, se eu tenho uma perturbação na entrada, eu chamo P1 igual a 1 e P2 igual a 1. Se a perturbação está na saída, eu chamo P2 igual a 1 e P1 igual a P e tenho uma perturbação na saída. E se a perturbação estiver em qualquer outro lugar, eu defino P2 de uma maneira e P1 de outra para conseguir compensar isso. Vejam que isso aqui é exatamente equivalente. Esse esquema que está aqui da planta é equivalente a fazer isso aqui, não? PQ Y PU. Correto? Isso aqui é equivalente. Certo? Vas a ver que aqui PQ é igual a P2 e PU igual a PU P2. Correto? Então, é uma forma genérica de escrever uma planta. E qual é o objetivo aqui? Pues o objetivo é que eu quero que em regime permanente e isso significa, já pelo fato de ser isso aí, estou supondo que o sistema é estável em malha fechada. Estou assegurando isso porque senão o regime permanente não existiria. Tá? Eu quero que E, certo? De T vai para zero com o tempo para infinito, ou seja, em regime permanente, e isso aqui para dadas uma perturbação que é dt e uma referência RDT. Correto? Então eu vou dar uma referência, sei lá, uma rampa, um senoide, certo? Um degrau, uma coisa, e eu quero que isso aqui aconteça em regime permanente. O sistema tem que levar o R para zero, certo? Tá? Então, isso aqui se pode colocar, digamos, separadamente, como sistemas lineares, se pode aplicar isso aqui de forma separada, certo? Ou seja, aplicar para a perturbação por um lado e para a referência por outro. E resolver o problema separadamente e depois juntar a solução. Por quê? Porque como sistema linear, vale o princípio de superposição e aí depois estudar o problema para uma perturbação
o poner una referencia independientemente y después observar lo que acontece. Y si alguien encontró un encontrador que resuelva dos problemas, va a resolver los problemas separadamente o de forma conjunta. Entonces, si alguien separa problemas, alguien puede ser que el problema de rejección de perturbación, ¿qué gente tenía que hacer? Alguien quiere que cuando entra una perturbación en el sistema, a saída que va para cero, porque vamos a suponer que la referencia es nula, si estamos aplicando superposición, botamos referencia nula y únicamente aplicamos una perturbación. Entonces, R va a ser igual a 0 y que es diferente de 0, ¿correcto? Y alguien quiere que y de t va para 0 con un tiempo infinito, porque como referencia es 0, y tiene que ir para 0. ¿Sabes? Es equivalente que está aquí separadamente. ¿Y cuál sería el problema de seguimiento de referencia? Pues ahora que va a ser igual a 0, no tiene perturbación, solo tiene referencia. A referencia es diferente de 0. Y yo quiero que, ¿cierto? E de t va para 0 con tiempo infinito. O que equivale a decir que R de t es igual a y de t cuando el tiempo va para infinito. ¿Correcto? O sea que a referencia es igual a 6. ¿Ok? Va muito bem. A questão agora é a seguinte. Eso aquí, ¿qué tipo de referencia, qué tipo de perturbación te van a estudiar? O sea, ¿cuál es a referencia de perturbación que vamos a aplicar en el sistema para que eso acontece? ¿Tá? Bom, no dá para hacer eso aquí para cualquier sinal. ¿Tá? A gente não conseguiria fazer isso aí matematicamente com qualquer sinal. ¿Tá? Mas, o que realmente, ainda mais, uma questão importante é que se o sinal, que o R, ele não perdura no tempo, o sea, imaginen si la perturbación o referencia va para 0 cuando el tiempo es infinito, en realidad ese problema pierde interés, ¿cierto? Porque si la propia referencia o la perturbación desaparece en el infinito, entonces el sistema por la estabilidad va a ir para 0 sí. ¿Correcto? Entonces, lo que interesa todo aquí, o sea, los tipos de Q y R que vamos a estudiar, que interesa estudiar, ¿cierto? O sea, o que te interese, ¿cuáles son? Son sinales tales que y R, que de t cuando t por infinito, o R de t cuando t por infinito, ¿cierto? Son diferentes de 0. ¿Correcto? Ellos van a mantener un valor no residuo permanente. Entonces, por ejemplo, en la práctica, eso típicamente, ¿cierto? Un sinal básico que se podría colocar sería un que de t tipo de grado, ¿cierto? O sea, vamos a ver, en algún instante esa perturbación entró, no importa, y a partir de ahí él aplica un valor que es 0 en infinito. ¿Correcto? Entonces, de grado es un caso particular. Otra perturbación que él puede colocar, que acontece eso, es colocar una rampa, ¿cierto? Una que de t, que es 0 por t, que sería una rampa, ¿correcto? ¿Ok? Los dos sinales van a tener un valor infinito que es diferente de 0. Otro caso típico de eso ahí, ¿cierto? Es, que acontece también mucho en la práctica, es un sinal senoidal, ¿cierto? Pues tenemos aquí de t, que es 0 seno de omega 0t. ¿Correcto? Porque pues son sinales que cuando a gente oye al infinito, ¿cierto? Él tiene un valor. Entonces, mesmo que el sistema sea estable, o sea, si el sistema es aquí estable, ¿qué puedo decir? Que si yo aplicar una perturbación de grado aquí, a saída, en principio, va a ser una constante en régimen permanente. Porque como el sistema es estable, que la definición de sistemas lineales, la respuesta va a tener transitorio, que va a desaparecer porque el sistema es estable, y el permanente que depende del tipo de entrada. Si el tipo de entrada es constante, la salida es constante. Si el tipo es de grado, sale un de grado. Si el tipo es rampa, sale una rampa. Si el tipo es seno, sale un seno. ¿Correcto? Entonces, si yo no tomo algún cuidado con eso aquí, yo no voy a tener un sistema mala fechada que va a eliminar la perturbación del sistema. ¿Correcto? Lo que va a acontecer es que va a aparecer en la salida alguna cosa del mismo tipo que entrada, solo que de diferente, digamos, amplitud. O sea, normalmente en un sistema lineal, si yo pego aquí un sistema cualquier, un sistema lineal estable, a mi salida no tiempo, es aquí para una contraconstante va a dar un valor, y si no se le va a dar un transitorio, será inconstante, ¿correcto? Y eso aquí va a dar ¿qué? Un transitorio y una rampa. ¿Verdad? Y ese aquí va a dar ¿qué? Pues va a dar un transitorio y un seno. Y al final aquí va a ficar un seno
de igual frecuencia que entrada, solo que diferente amplitud y diferentes fases, dependiendo de la frecuencia. ¿Ok? Eso es lo que acontecería normalmente. Bueno, yo no quiero eso. No quiero, si yo digo que quiero registrar perturbación, yo quiero que eso aquí, cuando entro en perturbación, va para cero. Ese aquí va para cero. Y ese aquí, después del transitorio, va para cero. ¿Ok? Ese es tu programa. Ese es mi objetivo. Buscar un sistema de control que no recibe permanente, leva o sistema ao ponto de operação que estava anteriormente. Mesmo com a perturbação, excitando o sistema permanentemente. Correto? Não é uma situação que entrou e foi embora. Ela entrou e ficou o tempo todo até infinito. E eu quero que o sistema de controle, mesmo assim, ele consiga registrar. Vai. Subir a rampa, para um sistema com uma perturbação rampa, não chega um ponto que o sistema satura? Não tem um ponto onde o sistema satura, não aguenta mais a perturbação? No, claro, sí. Estamos hablando aquí de un sistema lineal. Entonces, en la práctica estamos hablando en la práctica real, en una planta normal, claro, si yo tengo una perturbación y yo quiero eliminar esa perturbación y ella continúa creciendo, llega un momento que mi motor no va a tener más energía. Estamos suponiendo que tenemos una rampa que actúa, eso de infinito, la pregunta es muy boa, ¿cierto? O de infinito aquí es una cosa relativa. O infinito aquí significa un tiempo suficientemente grande con relación a la dinámica del proceso. O sea, vamos a suponer que un proceso demora un segundo en estabilizar. Y yo aplico una rampa que va a demorar un minuto. ¿Cierto? Entonces mi sistema va a estar un minuto subiendo, mas yo sé que para el nivel que le va a subir, tenga son de control para controlar aquilo. ¿Cierto? Si no, claro, yo voy a perder control del sistema. ¿Correcto? ¿Ah? Claro. Vamos a tener un ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un sistema de control de temperatura de ese ambiente. Y vamos a suponer que hay que mover a perturbación externa, a temperatura externa como una rampa, que va a comenzar a 6 da manhã y va a terminar a mediodía. Certo? Ela vai crescer devagarzinho, simulamos um bom modelo de rampa de perturbação. E eu vou fazer meu controle aqui dentro, ser capaz de perturbar. Se eu projetei esse sistema para que ele aguante digamos, a temperatura variando entre 15 graus e 30, pues tudo bem, ele vai conseguir. Se eu não fiz isso, então não vai conseguir. Correto? O reservatório de uma hidrelétrica também seria, né? Para controlar a altura, vamos dizer. Sim, mas qual seria a rampa de perturbação? Chove bastante e o negócio vai subir. Tá, tu diz que vai, em realidade, na chuva, para crescer uma rampa, a chuva teria que ir aumentando a medida que a chuva constante ou... Sim, tudo bem, mas a chuva constante, a chuva não vai ser um degrau, digamos, sim, tá? A chuva constante, a pressão não seria uma rampa, certo? Tá bom? Ok, se tu consideras que o nível que está subindo de forma de rampa es a perturbación para otro sistema, ahí sí. Vamos, la podría ser así. Tú tienes un tanque, está con una temperatura y el nivel es una perturbación para temperatura. ¿Sabes? Porque tiene más agua. Y el nivel está variando en forma de rampa. Porque está entrando siempre la misma cantidad de agua. Entonces, ahí sí, en ese caso sería una rampa, sería un nivel, sería perturbación para otra parte del control. ¿Correcto? Beleza. Ok, bueno, la misma cosa sería si yo aplico ahora una referencia, ¿cierto? Yo estoy diciendo que si yo o que eu quero, vamos a dar un ejemplo para que vean más combinado. Imaginen que yo tengo un sistema de control en el cual puedo definir aquí mi referencia en vermelho y mi salida en preto, ¿cierto? Imaginemos que mi referencia es, sei lá, eu saio de cero, eu tenho uma rampa aqui assim, a partir de coisa fica de grau, depois tenho outra rampa que desce, e a partir desse tempo tenho de grau, e depois eu aplico um seno no meu sistema. Tá? E eu quero que o meu sistema de controle faça o quê? Pues que saia daqui, tem um transitório, segue a rampa, vejam, estou seguindo a rampa com R0. Tá? Já. O tempo infinito é uma coisa, certo? Teórica. Em realidade, quero que depois de um tempo de 5%, ele vai seguir, certo? Aqui tem outra, ele vai seguir aqui, certo? Aqui de novo vai seguir, e quando chega aqui, de novo vai seguir. E aqui também vai um transitório, e depois de um tempo ele vai estar acompanhando. Isso é o que eu quero fazer. Certo? Bom, qual será o controle que eu tenho que colocar no sistema para conseguir fazer com que isso aconteça? Esse é o nosso problema que estamos querendo colocar. Correto? Muito bem. Então a gente vai... Fala. A gente quer que quando a gente aplique uma senoide ele esteja com o mesmo módulo e o mesmo... Exatamente. Vai ter exatamente o mesmo módulo, a mesma frequência, a mesma fase. Vai ficar R0. Tá? Vem aqui, R0. Eu quero que R seja igual a Y. Não vai ficar com uma senoide
de igual frecuencia, diferente amplitud, diferente fase, ele faz naturalmente sin nenhuma condição. Correto? Beleza. Então tá, então, vamos lá. A gente pode entender isso aqui observando, então, digamos, desse ponto de vista, as duas variáveis importantes no problema, certo? Para o problema de seguimento de referência, não podemos olhar para o erro, certo? Então, o erro, sim, que vai ser calculado em função de referência. Aqui, quanto vale o erro em relação à referência? Que lo queremos ver. A gente quer que o erro seja zero, tá? O erro seja zero, quando a referência é a referência dada, certo? Ok? Então, eu vou colocar aqui, a função de referência entre o erro e a referência, que vai ser quanto? 1 sobre 1 mais C P1 P2. Correto? E para o problema da restrição de perturbação, eu vou ter a relação entre que? A minha saída com relação à perturbação. Estou aqui considerando nesse caso que é igual a zero, e nesse caso vou considerar que é igual a zero, certo? Estou ficando separadamente o problema. Então nesse caso aqui eu tenho que y sobre Q, que eu quero analisar, certo? A relação entre a saída com a perturbação, vale quanto? P2 sobre 1 mais C P1 P2. Tá? Eu já assumi que tem estabilidade, certo? Eu vou supor que esse controlador que está aqui calculado me está dando estabilidade mal fechada. Portanto, os polos disso aqui e os polos disso aqui são como? Todos eles estão ou dentro do círculo unitário ou no seu plano esquerdo, depende se o caso é contínuo de crédito. Então eu sei que a equação característica aqui tem todas as raízes em condição de estabilidade. Ok? Muito bem. O que vai ter que acontecer agora então para que essa relação me dê o que eu quero? Eu tenho aqui o E, que é igual a 1 sobre 1 mais C P1 P2 multiplicado por R, certo? E aqui eu tenho que Y é igual a P2 1 mais C P1 P2 multiplicado por Q. E eu sei, certo? Que o R, tanto faz, uma ou outra, são sinais que têm uma condição de perdurar no tempo, certo? Tá? Qual é a transformada de Laplace de um degrau? 1 sobre S, certo? Qual é a transformada C dessa aqui? Pues C dividido por C menos 1, certo? Tá. Qual é a transformada de Laplace da rampa? 1 sobre S quadrado, certo? Qual é a transformada transformada C de uma rampa? TSC sobre C menos 1 ao quadrado. Certo? Bom, se eu fizer transformar a Laplace dessa aqui do seno, sei que aparece o denominador S quadrado mais ômega 0 quadrado. Certo? Tá? Ômega 0. Então, se vocês observam, todo sinal que tem a característica de perdurar no tempo, tá? A gente observa essa característica, tá? Para os sinais, um sinal, tá? O que? Com o tempo vai infinito, certo? O sinal x de t, certo? É um valor diferente de zero, certo? Isso implica que essa transformada, o sea, o x de s, vai ter no denominador, a raiz desse denominador vai estar onde? Com real de s maior ou igual a zero, correto? Porque a única forma que eu tenho uma saída no infinito diferente de zero é que o sinal, ou seja, ou tenha raízes no eixo j ômega, certo? O denominador, ou tenha raízes no seu plano direito, certo? Ok? O sea, vamos lá, se eu colocar um sinal assim agora, R de t igual a n 2t, que é um sinal que vai para o infinito, certo? A transformar a Laplace aqui, o que é? É 1 sobre S menos 2, certo? Ou seja, a raiz está no seu plano direito. Ok? Então, lembrem isso aqui de sinais que exponenciais, certo? Exponenciais positivas o sinais constantes, isso implica en Laplace que a raíz do denominador estava aqui, certo? Enquanto que se eu tenho uma exponencial que vai para zero, a raiz do denominador transforma a Laplace. Correto? Se eu pegar um sinal senoidal, então a transformar a Laplace tem duas raízes. Correto? Então quer dizer o quê? Que os sinais que estamos considerando, esse aqui R e esse aqui Q, que são sinais que perduram no tempo, ou seja, quando o tempo tem infinito, certo? Ele tem um valor diferente de zero.
Esto implica que el denominador de dr, si yo faço transformadas aqui, chamo esse nr sobre dr, a transformada dele, Laplace z, e aqui faço nq dividido por dq, certo? Dr e dq, com certeza têm raízes, certo? Com parte real de S maior ou igual a zero, ou módulo de C maior ou igual a zero. Correto? Isso é absolutamente certo. Ok? E por isso, que se isso aqui é estável, correto? E isso aqui, eu coloco assim, em princípio a saída vai ter esse mesmo modo instável e a resposta vai oscilar igual que esse aqui oscila, ou ir para infinito, se esse aqui vai para infinito, etc. Correto? Bom, qual é a condição que tenho que fazer nisso aqui para conseguir que isso não fique indo para infinito ou indo para um valor constante, sino que vá para zero? Ou seja, qual é a condição que preciso ter, pelo que acabo de falar aqui, para que um sinal vá para zero com o tempo de infinito? Bueno, para que um sinal vá para zero com o tempo de infinito, a sua transformada tem que ter no denominador raízes onde? Ou no seu plano esquerdo ou dentro do círculo, certo? Então, a condição, correto? A condição, certo? Para que x de t vai para zero com o tempo infinito, é que x de s, que é igual a um nx sobre dx, seja tal que todas as raízes de dx de s pertençam, digamos, sejam com parte real de s menor estrito que zero. ¿Correcto? Y equivalentemente, si este es un x de c, que es nx sobre dx, ¿cierto? A raíces de dx, de c, tiene que estar módulo exactamente lo mismo. ¿Correcto? Entonces, sinal, que está aquí, que voy calculando tiempo, tiene que estar transformado con esa característica. Mas agora, vejam, eu já tenho, quando eu calculo a transformada de E ou a transformada de Y, certo? O denominador de E vai ser qual? Vai ser o denominador de R e, em princípio, o denominador está aqui. Correto? Então, a menos que eu faça alguma álgebra para conseguir eliminar o dr dessa expressão, meu sistema não vai conseguir atender o que eu quero. Correto? Bom, mas a gente faz um pouquinho mais de cálculos aí e escreve isso, numerador e denominador. Vamos fazer para um caso só, por exemplo, para E. Quanto vale E? Vamos escrever numerador e denominador, cada uma dessas coisas, certo? Então vou escrever aqui 1 dividido por 1 mais numerador do controlador, denominador do controlador. Numerador 1 sobre denominador 1 para a planta 1 e numerador 2, denominador 2 para a planta 2. Correto? E agora vou colocar aqui NR dividido por DR. Correto? Sim? Então agora, se a gente faz cálculos aqui, o que vai acontecer? Vai ficar DC D1, D2 mais NC, N1, N2. Isso passa para o numerador, vai ficar DC D1, D2. E aqui vai ficar NR DR. Correto? Ok? Bom, pela estabilidade, isso que está aqui, que é? Isso aqui é com características, certo? Então, aqui é o polinômio, vamos chamar de malha fechada. Sim? Então, aqui eu sei que tem todas as raízes, vamos usar a linguagem aqui, estáveis. Isso aqui não se pode dizer, não existem raízes estáveis, certo? Mas vamos usar a linguagem. Todas as raízes dentro do círculo ou com parte real negativa. Então, qual é a condição? Mas essa aqui não, essa aqui sabemos que não são. Qual é a condição para que E, então, não tenha essa condição? Pues que eu consiga fazer aqui no numerador, exatamente, que esse polinômio que está aqui seja dividido e com resto zero por esse aqui. Então, se eu fizer DC D1, D2 divisível por DR, ok, acabou o problema. Por quê? Porque vai cancelar essa raiz e não tenho mais raízes no plano direito ou fora do círculo unitário. E, portanto, se a transformada de E tem essa condição, ele vai para zero com o tempo infinito. Correto? Bom, vejam. Vamos lá ao caso que estamos sempre acostumados a fazer, certo? O que a gente dizia nos cálculos que fazíamos com controle de PI, essa coisa bem simples? Que se isso aqui não tem grau, lembra? Se isso aqui não tem grau, então DR é igual a S, por exemplo. Então, o que colocamos no controlador?
un integrador, ¿cierto? O sea, falamos que DC tiene que ser igual a S. Porque si DC es igual a S, DC corta con eso aquí y la respuesta no aparece. Entonces, aquel resultado que nos teníamos de un caso integrador era un caso, digamos, particular de resolución genérica. ¿Qué pasa ahora si yo digo que mi sinado es una senoide? Pues si mi senoide de R va a tener un término tipo S cuadrado más omega 0 cuadrado, siendo omega 0 senoide. Por tanto, ¿qué voy a tener que colocar en el controlador? Un S cuadrado más omega 0 cuadrado no es el denominador. Entonces, meu controlador va a tener que tener, ¿cierto? No denominador dele, polos, unas raíces tal que coincidan con aquellas raíces que estoy colocando en la dinámica de referencia. ¿Ok? Bom, veja, eu não preciso que esteja no controlador, tem que estar no produto de C de 1 e de 2, mas em geral, de 1 e de 2 é a planta, eu não posso mexer nisso, isso é um dado. Então, geralmente, eu vou ter que obrigar a sessão de controlador. Se minha planta já tiver alguma, digamos, uma condição que me ajuda, então meu controlador vai ter que exigir menos coisas. Por exemplo, se minha planta fosse integradora, certo? Se eu tivesse uma planta P que fosse integradora, eu não preciso colocar integração no controle para seguir referência. Correto? Ok? Bom, muito bem, então esse aqui, tá? A gente vai fazer para a perturbação. Tá? Esse aqui é um princípio de controle muito importante, fundamental, que é chamado do princípio do modelo interno. O que isso está dizendo? Que se eu tenho uma referência de um tipo, de um dado tipo de forma de sinal, meu controlador, certo? Ou em realidade a malha, que nesse caso seria, nesse particular do R, que leva do sinal que quero zerar para o sinal de saída, certo? Tem que ter internamente o mesmo modelo desse sinal. Então, se o sinal é um sinal de grau, eu preciso um modelo de grau aqui dentro. Se o sinal é um sinal rampa, eu preciso um modelo de rampa. Se o sinal é um sinal seno, eu preciso um modelo de seno. Ok? Tá, então, isso aí é um princípio matemático que me diz que é muito simples, que é fazer desaparecer da função que quero fazer para ser um infinito aqueles modos instáveis, aquelas raízes instáveis que levariam o sinal a ter um comportamento, digamos, constante ou infinito no tempo infinito. Correto? Bom, em particular, como falei, para problemas práticos, a gente se preocupa basicamente com os três sinais: o de grau, o seno e a rampa. Por quê? Porque são que aparecem tipicamente nos problemas industriais. Certo? Dificilmente a gente tem uma perturbação de outro tipo, que a gente possa modelar mais ou menos assim, de forma permanente com outra coisa. Correto? Mas podemos generalizar isso para qualquer tipo de sinal, não tem problema. Professor, sim. Se o teu D1 tiver um S e o D2 for um S, e tu entrar com um degrau. Tá, se tiver um S e um S, certo? Os dois entre os dois. Então, com certeza, está sobrando ainda uma coisa. Tu vai ter, base no zero. Aí tu podes conseguir eliminar uma rampa. Vamos lá. Veja, se eu colocar aqui uma rampa, se isso aqui for uma rampa, certo? Então, isso aqui vai ser tipo 1 sobre esse quadrado, certo? Então, tu precisa ter dois S aqui, não um S quadrado aqui. Correto? E bom, se tu tiver de 1 e de 2, se os dois têm um integrador, aí tu não precisa nada, um controle proporcional já resolve. Correto? Ele vai elevar o sistema. Bom, está claro então o conceito de modelo interno. Agora vamos ver isso de outro ponto de vista. Vamos olhar isso aqui do ponto de vista da função de transferência. Se a gente olha isso aqui, certo? Fala. Como que eu sei qual que é o omega zero? Qual que é o omega zero que eu vou usar? Não, tu, digamos, se for uma senoide, pues tu vai tentar ver qual é a sequência fundamental da senoide e vai ajustar o teu controlador de acordo com essa senoide. E se eu não souber qual que Se tu não souber, aí tudo bem, aí em realidade tu não vai conseguir fazer. Se tu não souber, tu não vai conseguir fazer um controlador que resolva o problema. A gente vai mostrar um exemplo onde tu imagina que a senoide tem uma frequência e depois tu vai mostrar que tem um pequeno erro, ou seja, tu errou. A frequência do senoide que tu pensava que era uma e a que tu realmente recebeu como perturbação é outra. Aí tu vai ver que o sistema na simulação vou mostrar a você e se explicamos teoricamente o que acontece. Em realidade tu vai ter uma pequena resposta de menor amplitude, certo? Mas ainda não vai ser zero a resposta.
Tá? Isso aqui é teórico, certo? Se a perturbação não for um degrau perfeito, então também não vai servir, certo? Mas o problema é que o tipo de perturbação de grau é uma coisa interessante, que se há uma coisa que se mantém constante, tu vai conseguir eliminarla do problema, certo? Mas se isso não for uma constante, for um degrau somado a outras coisas, tu não vai conseguir matar toda a perturbação. Vai matar o degrau e o outro vai depender do que esteja vindo, certo? Imagina que tu tem uma combinação de degrau com seno de várias frequências, tá? Sei lá, de 50 frequências diferentes. Para fazer um controlador assim vai ser um pouco complicado, então tu tenta fazer uma coisa que tente eliminar uma certa faixa de frequência. Já vamos explicar isso aí, tá? Só um pouquinho. Vamos, em seguida vamos chegar nesse conceito. Vamos lá, vamos agora voltar a uma coisa que a gente já discutiu muitas vezes. O que estamos dizendo? Que eu tenho isso aqui, certo? E eu quero que essa transferência entre a referência e o erro não tenha, digamos, faz o quê? Se eu não quero saída para aquela entrada, o que eu quero é que o sistema tenha um zero na condição que estou colocando, ou seja, na frequência ou sinal que estou colocando. Então, a gente já discutiu isso aqui, que se esta função transferência tem um zero e zero, quando eu coloco um degrau, a resposta vai ser zero naquela frequência, certo? Ou seja, o ganho naquela frequência é zero. Então, em realidade, o que estamos fazendo quando fazemos isso é construindo uma função de transferência, tá? Entre o sinal que nos interessa levar para zero e o sinal de entrada. A função de transferência HRE, da referência para o erro, certo? Tem que ter, certo? Vai ter que ter um zero, zeros, certo? Na frequência do sinal de entrada. Correto? Então estamos dizendo aqui simplesmente que se eu traçar a resposta à frequência disso aqui, e eu quero que isso aqui elimine um degrau, certo? Aqui se acaba colocando isso aqui na frequência, eu sei que em frequência zero vai ser zero o ganho do sistema, certo? E se eu quiser que uma frequência ômega zero ele elimine a senoide, tá? O que acontece? Quando eu colocar aqui S igual a J ômega zero, isso aqui vai ser zero, certo? Porque ela tem uma raiz nessa frequência. Portanto, meu módulo vai ser assim. Ou seja, vai valer zero na frequência ômega zero. Correto? E se eu tiver outra frequência ômega 1 onde isso acontece, certo? Então, o que estou fazendo é um filtro. O que eu faço quando faço aqui é projetar um filtro de notch, que se chama, um filtro que elimina, certo? Alguns sinais, certo? Então, se eu quiser ter um sistema que elimina, sei lá, um monte de frequências, eu precisaria ter um, né? Assim, 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 certo? E vai valer, certo? Zero em todas as frequências, ômega 0, ômega 1, ômega 2, ômega 3, certo? De todos, né? Os sinais que eu quero resolver. Então, esse sistema aqui, se tem essa condição, certo? Se eu colocar na frequência ômega 0, ele vai dar zero na saída. Não é? Se colocar ômega 1, vai dar zero. Se colocar ômega 2, vai dar zero. Agora, se eu colocar um valor diferente do ômega 0, vamos supor, colocar aqui um pouquinho, o ganho vai ser esse aqui, certo? E se eu errar muito, o ganho vai ser esse aqui. Então, claro, quanto mais erro, maior vai ser o ganho, ou maior vai ser a amplitude da saída do sistema. Ok? Certo? Está claro? Muito bem. Então, aí juntamos aí com um conceito que a gente já tinha discutido, que é o conceito de zero. Ou seja, o que eu quero é que meu sistema tenha um zero de transferência entre a entrada e a saída, que estou considerando, nesse caso seria a referência e o erro, em uma determinada frequência. Tá? Bom, se eu colocar uma rampa, eu preciso dois zeros nessa frequência, não um. Porque a rampa tem dois polos no mesmo lugar, certo? Então eu preciso dois zeros no mesmo lugar. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer, se eu colocar uma rampa, minha resposta à frequência vai também ser assim, mas cuidado, isso aqui vem com uma inclinação, certo? Uma inclinação. E aqui viria com duas, certo? Porque isso viria ter um S quadrado nesse sistema. Correto? Bom, se eu não tiver mais nada, isso aqui normalmente vai fazer assim, e isso seria a cadênica rápida do sistema. Não estou preocupado com nenhum seno, simplesmente uma rampa vai ser assim. Se eu tenho para unicamente um degrau, minha resposta à frequência vai fazer assim, isso aqui vai começar com esse aqui. Ok? Beleza? Bom, estamos falando da relação entre R e E. Vejam que se agora eu faço isso mesmo para a perturbação, ou seja,
recupero ese raciocínio para a minha perturbação, vou deixar aqui embaixo o cálculo, esse cálculo para a gente ver o que tínhamos feito por um erro. Certo? Estava olhando y para quê? Que isso me dava P2 sobre 1 mais C P1 P2, que multiplica a... Bom, essa é a função de referência, nada. Certo? Ou seja, que y é igual a P2 sobre 1 mais C P1 P2, que multiplica a NQ dividido por DQ. Correto? E agora, se eu fizer o mesmo que fiz aqui embaixo, vai ficar N2 dividido por D2, 1 mais NC DC, N1 D1, N2 D2. Multiplicado por NQ DQ. E se fazemos a mesma conta que fizemos na função de baixo, isso vai ficar igual que antes, DC D1 D2 mais NC NC, N1, N2, DQ, NQ, N2, y ahora DC y D1 pasa por numerador porque D2 va a ser cancelado. ¿Correcto? Entonces ahora, usando el mismo raciocinio, si es aquí, en raíces, ¿cierto? Con real de S mayor que 0, o módulo de C mayor o igual que 1, esas raíces deben ser canceladas pelo produto N2 NC. ¿Certo? Bom, vejam, N2, certo? É o numerador, que llamamos el esqueminha que eu paguei, a perturbação entrava aqui, e isso aqui seria N2 sobre 2. N2 normalmente é o numerador do processo, certo? Não vamos ter como Michinelli, tá? Mas dificilmente ele vai ter justamente o numerador que cancele o módulo da planta, porque senão isso aí não apareceria nem na saída diretamente malha aberta, certo? Então, a gente vai ter que se preocupar com quem? Com o produto DC1. Correto? Ok? Então, se DC multiplicado por D1 é capaz de ser divisível por isso aqui, voltamos a ter a solução do problema, certo? Claro, na prática, o que a gente vai fazer? Vai tentar fazer o quê? Escolher DC para que isso aconteça. Tá? Então, a gente tem que achar, certo? Um DC tal que tenhamos DC de 1, certo? Divisível por DQ. Ok? Então, de novo, se eu tiver uma perturbação rampa, eu preciso que aqui tenha um S quadrado ou um C menos 1 ao quadrado. Se eu tiver aqui uma perturbação seno, eu vou ter aqui um S quadrado mais ou menos ao quadrado. Se eu tiver uma perturbação integral, eu preciso ter aqui um S. Correto? Muito bem. Lembrem que não é suficiente fazer isso. Essa é a primeira parte do problema. A primeira parte é escolher DC. Em realidade, tal que satisfaça tal que vale o princípio do modelo interno. E agora, se temos os dois problemas juntos, ele vai ter que satisfazer os dois. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma perturbação seno e uma referência de grau, eu vou ter que colocar um S e um S quadrado mais ou menos ao quadrado. Correto? Então, escolher DC, sim? Geralmente, DC vai ter que ser assim, ó. DR, DQ. Correto? Vou pegar o DR e DQ em geral, P1 e P2 não vão me ajudar em nada, então vou ter que fazer tudo no controle, em geral. Certo? Então, vou fazer isso aqui e depois vou escolher um resto do denominador que vai ser, que eu vou utilizar para quê? Juntamente com NC, certo? No segundo passo, escolhidos para conseguir estabilidade
em malha fechada. E, se possível, o tempo 5%, o pico da resposta do tempo. Então, veja, isso aqui generaliza o problema que a gente vem discutindo até agora. Que a gente fazia sempre o quê? Colocar um controlador PI ou PID. A gente, queremos erro zero de grau, então colocamos um integrador. E agora vamos ajustar o resto do controlador. Ou damos zero mais polos para conseguir fazer igual a raízes. Agora é igual, só que o denominador não somente vai ser um integrador, pode ser um duplo integrador, pode ser um integrador com um seno, pode ser um seno com um duplo integrador, vai depender de cada problema. Ok? Então essa aqui é digamos, a forma que a gente vai ter que atacar esse problema para resolver isso aqui. Em seguida a gente vai fazer alguns exemplos disso, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero que vocês interpretem ou entendam a interpretação, né, que a gente fez desse problema de uma forma mais intuitiva também, que é muito interessante. Tá? Então, a gente vê duas interpretações desse problema por enquanto. Uma é entender isso a nível de sinais e observar como que ficam transformadas de Laplace do zero do sinal. E a segunda, observar como se fossem zero da função de transferência, certo? Então, o que a gente quer aqui é que essa função de transferência tenha zeros, certo? Nos modos do sinal que está entrando, para que esse sinal não passe para a saída, pronto. O segundo conceito que falamos é que o sinal y, que queremos que vá para zero, então sua transformada de Laplace não pode ter raiz no inclinado direito. A terceira forma de ver isso aí é simplesmente olhando o diagrama de blocos. Tá? E entendendo o que está acontecendo. Tá? Com o sistema, do ponto de vista dos sinais que afetam. Tá? E essa é a forma que a gente explica lá na introdução, para a pessoa entender por que, por exemplo, um integrador resolve o problema, certo, de seguimento do degrau, certo? Porque um integrador é capaz de levar um sistema ao equilíbrio, mesmo com uma perturbação de carga de grau ou uma referência de grau. Então vamos começar pelo caso integrador, que é o caso mais intuitivo, que todo mundo já conhece do ajuda. Vamos lá. Se eu estou assumindo que o sistema está em equilíbrio, ou seja, há estabilidade, certo? E eu suponho aqui que aplico um sinal constante, então aqui um degrau, estou com um sinal constante. Tá? Se estamos em equilíbrio, a saída vai ser o quê? Um sinal constante, não pode ser outra coisa, não estaria em regime permanente, correto? Ok? Vamos assumir por enquanto que a planta é estável, só para fixar aqui. Se a planta é estável, então o sinal de controle é um valor constante também, correto? Ok? Bom, mas estou dizendo que eu quero fazer o quê? Eu preciso que minha saída constante seja igual à minha referência constante. Isso implica que o que eu quero é que a constante erro que eu tenho aqui é quanto? É zero. Agora a pergunta é, como consigo, que bloco é capaz, ou seja, que dinâmica é capaz, ou que sistema é capaz de dar uma saída constante com entrada zero? Bom, nenhum sistema estável é capaz de fazer isso. Qualquer sistema estável, linear, com entrada zero, dá saída zero. É permanente. Então, para que isso seja possível, o sistema tem que ser estável. Correto? E bom, um integrador, se eu colocar aqui um integrador, certo? A gente sabe que o integrador só consegue ter saída constante quando a entrada é nula, certo? Porque o integrador, se eu chamar aqui, isso aqui é t, isso aqui é dt, certo? E eu estou fazendo aqui o dt variar, o que é a integral de... é a área, certo? Então essa área aqui. E quando que essa área para de se mexer? Fica constante? Quando R é zero, porque quando R é zero, a partir daqui, no momento que for zero, a área ficou um número constante. Então, isso aqui só vai ser constante quando isso aqui for zero. Pois então, se a constante que chegou aqui é justamente a constante que dá y igual a R, porque senão não haveria equilíbrio no meu sistema, supondo estabilidade. Correto? Então, aí estamos vendo fisicamente o que está acontecendo. Agora imaginemos que eu coloco aqui uma rampa. Vamos trocar de corrente agora. Eu vou colocar aqui uma rampa.
certo? Bom, se eu coloco uma rampa aqui e o sistema for estável, a saída vai ser o quê? Uma rampa de permanente. Ou seja, depois de um tempo, a minha saída vai ser uma rampa. Correto? Beleza? Vamos supor de novo que o meu sistema é estável. Se o meu sistema é estável, como que minha planta chega uma rampa na saída? O que tenho que colocar na entrada dela? Uma rampa. Porque se o sistema é estável, para dar uma rampa na saída, só pode ter uma rampa na entrada. Todo permanente, não todo transitório, certo? Então, aqui vou ter que ter uma rampa. Agora, vamos lá. Se a rampa de saída for igual à rampa de entrada, perfeitamente igual, significa que aquela rampa que está en vermelho lá vai estar colada com essa aqui, certo? E, portanto, o erro continua sendo zero. Agora, a pergunta é, como eu gero uma rampa com um erro zero? Porque, se eu integro uma vez, eu consigo com zero gerar um degrau. E se eu integro de novo o degrau, eu gero uma rampa. Então, se eu colocar aqui um duplo integrador, certo? Ou um suma al quadrado, correto? Eu consigo sair com uma rampa mesmo com entrada zero. Correto? Fala. Precisa ser necessariamente no controlador? Então não poderia, por exemplo, ser num filtro de referência? Claro que não, filtro de referência não. É na malha, dentro da malha. O sea, podría estar en P1 o P2, ¿sabes? Mas estou me extrapolando para colocar no controlador, porque estou una planta genérica. Si a planta tiver un integrador aquí, ¿cierto? Pues entonces no preciso colocar integrador no controlador, porque a planta é a mesma que eu tenho com você, certo? Ok? Vale. Professor, filtro de referência só uso para entradas na degrau? Não tem necessidade de uma rampa, por exemplo? Tá, la pregunta está totalmente fuera de contexto, vamos lá. No, mas o problema de que o que ele colocou, vamos lá, a pergunta dele sobre colocar um filtro de referência, digamos, o que tu estás querendo fazer, que adianta colocar um filtro de referência em um sistema? Se o filtro de referência for um modo estável, e tu colocas uma rampa, que vai sair na saída do filtro? Uma rampa filtrada, certo? Então tá, vamos um parênteses, tá? Para. Porque sei que a pergunta que eu estou fazendo vem mais de coisas mais para frente, não? Tudo bem. Se tu colocar aqui um filtro assim, vamos supor que tu tem um filtro de primeira ordem, certo? E colocar uma rampa aqui, que vai sair na saída? Vamos supor que eu desenhar a rampa que entrou. Claro, uma rampa traçada, certo? Vai dar uma rampa assim. Ok? Ela vai passar pelo filtro e vai sair assim. Tá? Então, o que tu ganhou colocando um filtro? Digamos, agora para a resposta dele, do ponto de vista de erro zero. Se tinha uma rampa e colocasse um filtro, vai continuar dando uma rampa, certo? Então, o que tu queria fazer? Transformar a rampa num degrau? Mas tu não pode fazer isso. O sea, eu não consigo entender qual é... Porque o erro não vai ser um degrau, por exemplo, se as duas lâmpadas estiverem em um acaso... Tá, mas se tu colocar um filtro, tá? Vamos lá, eu não entendi para que tu querias colocar um filtro, tá? Se eu quero fazer o erro zero, eu preciso que esse sinal seja igual a esse, certo? Se esse sinal aqui é o sinal que eu queria ter na saída, é o que eu quero fazer. Se eu fazer uma coisa desse tipo, o sinal que vai chegar na planta vai ser diferente do que eu queria. Então, o meu sistema de controle vai seguir uma rampa que não é a rampa que eu queria seguir. Vai seguir uma rampa atrasada, correto? Tá? Então, esse é por um motivo pelos quais eu, em princípio, a menos que isso não seja a questão, eu não vou querer colocar um filtro na rampa. É o seguinte, o filtro de referência, em geral a gente coloca para tentar adequar a resposta a um sistema, certo? Então, tu tens que ver se a resposta à rampa que tu querias melhora com a colocação do filtro de referência. É um problema transitório, certo? O filtro a gente não coloca por um permanente, a gente coloca o filtro por uma questão transitória, normalmente. Tá? Então, vai melhorar meu transitório com a colocação do filtro, mesmo para a rampa, tu coloca. Mas em geral, o problema que acontece, e eu sei o que está dizendo, porque isso já apareceu problema em outros exercícios de prova e coisas por estilo, eu tenho um sistema de controle, aplico um degrau e a resposta faz isso aqui e tem muito pico. Então, quando apliquei o degrau, tem muito pico, eu coloco um filtro e eu consigo que o pico fique menor, certo? Beleza?
Mas por que o filtro afeta o degrau? Porque o degrau é uma variação violenta, certo? Eu vou variar bruscamente o sinal. Então, o sinal de controle vai dar um valor muito alto e o filtro baixa esse valor de sinal, correto? A rampa não é assim. A rampa começa, digo assim, a rampa é um próprio filtro, certo? Correto? O que eu estou fazendo quando coloco uma rampa em referência é justamente isso. Fazer o sistema ir de um ponto para outro de forma suave, certo? Então não tem muito sentido filtrar a rampa, porque a rampa já é o próprio filtro, tá? Então, já eu expliquei para vocês aí algumas vezes, mas é importante, por exemplo, sistemas mecânicos, quando vocês querem levar o sistema de um ponto de operação a outro, um motor, de uma velocidade ômega 1 para uma velocidade ômega 2, ninguém faz um degrau. O pessoal faz uma rampa de aproximação, correto? Então diz, beleza, minha velocidade estava aqui e eu vou levar ela para a velocidade aqui com a rampa. E ele calcula essa rampa de acordo com um tempo desejado, de acordo com condições, digamos, mecânicas do motor, que não vai ultrapassar as correntes, que ele pode trabalhar para que não sature o motor ou coisas por isso, certo? Ok? Beleza? Fala. Professor, seu projeto do meu sistema para seguir uma rampa, Sim. ele continua funcionando tranquilo do degrau? Vamos ver se ou não. Olha aqui. Vamos supor que tu tem dois integradores aqui, certo? Ok? Então tu colocaste um controlador, vamos ver, estável o sistema, tu estabilizou a malha fechada e colocaste dois integradores, certo? E então agora tu colocou um degrau. Sim? Ok? Então, o que vai acontecer? Pues para estar em equilíbrio, a saída vai ter que ser um degrau. Porque se no, o sistema não está em equilíbrio, certo? O sistema é estável, entendeu? Como o sistema é estável, a colocar um degrau, sai um degrau. O degrau vai ser diferente ou igual à entrada? Pues aí tu vê, se o degrau for diferente, daria um erro diferente de zero, certo? O que vai fazer o duplo integrador? Vai gerar uma rampa na saída. E se gerar uma rampa, que vai dar na saída do processo? Não na constante, vai dar na rampa. Portanto, não pode ser. Tá? Portanto, aqui tem que ter um valor constante. E esse valor constante tem que ser tal que a constante de saída seja igual à entrada, porque senão o erro não seria zero. E se o erro não zero, sai uma rampa de novo. Então, a única forma já de equilíbrio. Ok? Então, se tu fazer com dois integradores, evidentemente já cumpre a condição. O qual, matematicamente, também é óbvio, certo? Se tu colocar aqui dois S's no numerador, o S que está aqui também desaparece. Então, não vai aparecer mais o modo estável que estava aparecendo. Então, matematicamente, como do ponto de vista da interpretação física do problema, tu tens que isso que está acontecendo aí. Certo? Ok. O último caso seria ver o seno, certo? A gente pode fazer para mil sinais, tá? Mas estou mostrando isso aqui porque são mais interessantes. Se eu colocar uma senoide aqui, pela definição de resposta à frequência um sistema linear estável, a saída vai ser o quê? Uma senoide de igual frequência de entrada. Porém, eu não sei se a amplitude e a fase vão ser iguais à entrada. Em princípio não seriam, certo? Ok? Bom, mas se não fossem... Bom, agora que controlador eu vou colocar aqui? Então, pelo que eu expliquei, eu colocaria um controlador, certo? Com um duplo integrador, com uma raiz complexa conjugada associada a esse seno, certo? Então eu colocaria aqui um modo S quadrado mais ômega 0 quadrado, como mínimo, mais coisas, certo? E outras coisas. Ok? Bom, o que vai acontecer? Se eu quero que esteja permanente, naquele equilíbrio, eu vou querer que isso aqui seja exatamente igual a isso aqui, certo? Ou seja, a senoide de saída não somente é da mesma frequência, mas tem a mesma amplitude e a mesma fase da entrada. Ou seja, a senoide vai estar aqui colada nesse aqui. Depois é o transitório. Portanto, isso aqui é zero. Mas meu sistema é estável. Como que ele gera uma senoide na saída de frequência ômega 0? Pues com uma senoide na entrada de frequência ômega 0. Que vai ter uma amplitude e uma fase que depende da resposta à frequência da planta, certo? Se eu calculo o módulo de P1, P2 de ômega e a fase de P1, P2 de ômega, eu sei qual é o sinal que eu tenho que colocar aqui para ter esse sinal aqui, certo? Bom, agora, como que eu gero uma senoide sem entrada? Pues só se o sistema for estável na frequência senoide. Eu excitei o sistema e quando tiro a excitação, ele continua andando, certo? Porque ele é estável. Ok? Você lembra o sistema estável, você excita ele e depois você tira a excitação e ele continua. Por quê? Porque a condição, depois que foi excitado, pela condição inicial, sozinho ele vai ser capaz de gerar uma saída.
Correto? Ok? Bom, se a gente faz esse mesmo esquema na perturbação, veja que se eu coloco uma perturbação aqui, certo? O que eu preciso? O que eu preciso é que a saída seja zero, certo? Ok? Mas a saída zero implica que aqui tem que entrar zero. Porque se isso for estável e malha fechada para saída zero, eu preciso entrar a zero. Correto? Mas se isso é zero, o que significa? Que isso aqui vai ser quanto? Igual a esse contrário, certo? Vai ser exatamente menos esse sinal. Vai ser uma coisa ao contrário disso. Portanto, de novo, estou precisando gerar aqui um sinal senoidal de igual frequência, igual amplitude e desfasado 180 graus daquele que está lá. E para fazer isso, eu tenho uma entrada nula, porque eu tenho zero por aqui e não tem referência para o tratamento de perturbação, então tem zero aqui. Então com zero, eu preciso gerar aqui uma senoide. Portanto, de novo, tenho que ter uma senoide aqui. O sea, não precisa estar só no controlador, vai estar no produto disso por isso. Que é o que aparece aqui, no produto, o denominador do controlador e o denominador do bloco que está antes da entrada da perturbação. Correto? Então, o elemento que elimina a perturbação tem que gerar esse modo antes da entrada da perturbação. Se está depois, não adianta nada. Se eu colocar um S quadrado aqui, nada. Se eu tiver um integral e colocar um integrador aqui, também não adianta nada. Correto? Certo? Então ele deve estar antes para poder gerar no ponto de entrada da perturbação um sinal tal que vai eliminar o efeito do sinal que acabou de entrar como perturbação. Correto? Professor, Fala. se eu colocasse S ao quadrado que multiplica S ao quadrado mais ômega zero quadrado, Aqui. eu conseguiria rejeitar tanto a rampa Isso, quanto a senoide. exatamente. Então, se tu vive que... Vamos lá, imagina que tu tem um problema que tu tem aqui uma rampa, aqui um seno e um degrau. Correto? Pode ter referência a seno e degrau e aqui tu tem rampa. Pois aqui vai ter que colocar esse quadrado para a rampa, esse quadrado mais ou menos para o senoide e um S por aqui. Mas como esse quadrado já tem um S, não precisa colocar mais nada. Certo? Tá, vejam que isso aqui, agora do ponto de vista de controle, está dificultando muito a sintonia do controlador, certo? Porque estou enchendo o controlador de raízes no denominador em cima do XJ ômega. Correto? Ou seja, que agora para projetar o resto do controle que falta, eu vou ter uma certa dificuldade, certo? Ou seja, vai ser mais difícil projetar um controlador com muitas exigências permanentes que com poucas exigências permanentes. Então vamos lá, imaginem que, só para hacerlo bem básico, depois de fazer essa simulação em seguida. Vamos supor que P1 é um ganho e P2 é uma primeira ordem. Certo? Então aqui é menos 1 sobre tau 2, certo? E P1 é uma constante. E eu queria ser um sistema como esse que ele falou aqui, com segmento, vamos simplificar um pouco, um segmento de grau e senoide. Então eu descubro qual é a senoide, vou colocar aqui em ômega 0J e menos J ômega 0 e vou colocar isso aqui. O sea, mi sistema era primeira ordem, mas graças ao controlador ficou de quarta já. O controlador tem 3 raízes, certo? Eu vou colocar um controlador, S por S quadrado mais ômega 0 quadrado, e vou colocar aqui um numerador do controlador que ainda não sei quanto vale, vou descobrir quanto vale isso aqui. E minha planta, certo? Eu coloquei aqui certo? Pronto, é isso aqui. E a perturbação entra aqui no meio. Correto? Então, se eu analiso para o lugar de raízes aqui, certo? Eu sei que os polos, certo? A equação característica aqui vai ficar U mais KC, numerador do controlador, mais KC assim, certo? Vai aparecer aqui S por S quadrado mais ômega 0 ao quadrado, K1, K2, S mais 1 sobre tau, 2, e aí divido tudo por tau 2. Certo? Ok? Portanto, eu tenho uma raiz aqui e 3 raízes no eixo tau. Bom, o que eu vou colocar mais no controlador para estabilizar esse sistema? Se eu colocar só um ganho, isso aqui fica instável, certo? Se meu controlador fosse só um ganho numerador ganho, isso aqui
o lugar raíz va para lá, e isso aqui vai para cá e vai para cá, certo? Portanto, o sistema fica instável. Certo? Então vou ter que colocar 0 no controlador. Quantos zeros vou colocar no controlador? Se o controlador tem 3 polos, tipicamente vou colocar 3 zeros. Você sabe que tenta colocar controladores com grau numerador sempre igual ao denominador para poder ganhar a máxima velocidade de resposta, não? Que o controlador responda também. Então vou ter que colocar 3 zeros no meu sistema, certo? Pois não, vou lá e coloco 3 zeros, certo? Então, coloco um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui. Certo? Tá? E então, meu lugar raiz agora, como que é? O lugar raiz vai ser aqui, e, certo? No eixo real, aqui e aqui, certo? Então, eu tenho que, por exemplo, esses polos vão tentar chegar aqui, certo? Quantas cintas tenho no lugar raiz? Uma, não? Tenho 1, 2, 3, 4 polos e 3 zeros. Portanto, a única cinta é essa. Então, aqui isso, de repente faz uma coisa assim, isso vem para cá. Sim? Bom, com esse controlador eu estabeleci meu sistema, certo? Eu levei o sistema, agora escolho um ganho e deixo os polos, sei lá, por exemplo, aqui, 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 aqui. Correto? Tá? Então, en realidad el problema, una vez colocado o controlador, se traduz na sintonia do controlador por lugar raíz igual que sempre. Só que, a medida que eu comece a complicar mais o tipo de sinal que eu quero eliminar, vai começar a complicar mais a ordem do controlador e, portanto, vou ter que colocar um lugar raíz mais complicado para resolver o problema. Certo? Ok? Bom, vamos fazer um exemplo disso aí, certo? Com o controle de temperatura de um sistema e vamos justamente mostrar o funcionamento do sistema para seguimento de grau, seguimento de rampa, seguimento de seno e vou mostrar para vocês os sinais, vamos observar o sinal de erro, o sinal de referência, o sinal esse aqui que a planta internamente cria para eliminar a perturbação e vamos ver a resposta em frequência e tudo isso em cima de um caso simulado, certo? O caso que vou usar vai ser muito parecido com esse aqui, vai ser um controle de sistema de temperatura no ambiente. La vou deixar aqui agora no cantinho. Imaginem que você tem o sistema de um ar-condicionado. Então aqui é um ambiente. Tem aqui um aparelho, certo? De ar frio, certo? Então aqui vai botar uma potência de esfriamento, certo? Vocês estão medindo temperatura. A temperatura externa é uma perturbação para o ambiente. Tá? Isso aqui é isolamento do ambiente. Certo? Então aqui você tem o sinal de potência que você aplica no sistema, certo? Então isso aqui se vai modelar como uma coisa tipo assim. Eu vou supor que a dinâmica entre a temperatura e a potência é de primeira ordem e que é a mesma para a temperatura externa, o qual a gente já viu esse problema várias vezes, então isso aqui seria a temperatura, isso aqui é a temperatura externa, certo? Então aqui entra com sinal de mais e isso aqui sinal menos e tem um Kp pela potência, certo? Quando aumenta a potência diminui a temperatura porque é ar-condicionado, certo? Então o ganho da planta da potência para a saída tem um ganho negativo, correto? E da temperatura para a temperatura tem um ganho positivo, certo? Porque quando aumenta a temperatura externa, aumenta a interna, correto? Sim? E vou aproximar por cima a primeira ordem, isso aqui é um modelo simples, básico, mas o objetivo agora é que acontece se eu tenho diversos tipos de perturbação no meu sistema, certo? Por exemplo, eu simulo isso aqui, vamos lá. Tipicamente, eu poderia dizer que a temperatura externa, se fosse em um ambiente como esse aqui, se poderia modelar como um degrau, certo? Ou rampas, dependendo da hora do dia, certo? Isso aqui é um momento de sol como agora, que a temperatura externa começa a crescer, certo? E também, depois a gente vai simular o fato de ter uma perturbação aqui, tipo senoidal, certo? Que pode ser caracterizada, por exemplo, se em vez de ser um ambiente como esse aqui, eu tenho um módulo dentro de outro. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, imaginem que você tem uma sala, essa sala tem um ar-condicionado, esse ar-condicionado é isso normal que estão aí, ele é on-off,
certo? Liga e desliga. Portanto, a temperatura da sala vai ser uma coisa assim. Que o que acontece? Vocês medem a temperatura da sala num ar-condicionado qualquer, é como a geladeira de casa, ela tem um ciclo, certo? Vai ligar, desligar, não é uma senoide, mas é quase uma senoide, certo? Um sinal meio que oscilatório, por exemplo. E bom, e agora estão com um sistema aqui dentro, onde tem aqui um certo controle de temperatura. Estão fazendo um experimento aqui dentro. Então a temperatura externa, para esse ambiente que é isso aqui, é uma perturbação tipo. Isso aí acontece muito em sistemas industriais. Sempre que tiver sistema de controle on-off trabalhando no sistema, o sinal desse sistema de controle on-off cria uma perturbação para o resto do sistema, como sendo um sinal tipo oscilatório, que pode ser aproximado razoavelmente por uma senoide de baixa frequência. Tá? Em geral, claro, você teria que o sinal verdadeiramente não vai ser uma senoide, vai ter um monte de componentes, mas a fundamental desse sinal vai ser uma senoide de uma frequência determinada. Então, a ver, tem aqui auto aqui, que alcance, não tenho que subir na cadeira. Vamos ligar aqui o motor. ¿Es preciso apagar la luz de aquí para frente o no es necesario? ¿Eh? No. Ok, entonces vamos lá. Vamos a comenzar pelo caso mais simples, tá? Que é o que a gente já fez muitas vezes, certo? Que é e agora? Temos um problema, Watson. Beleza. Então tá, vejam. Esse aqui é meu processo, tá? Então estou simulando um sistema de primeira ordem, ok? E aqui entra a perturbação, que é a temperatura externa, que entra com sinal positivo. Com sinal negativo entra a potência, com um ganho aqui de 4, certo? E aqui tem então esse sinal de controle, que é exatamente o que estava aqui nesse diagrama de bloco, que já não se vê mais por causa da tela. Já pedi, mas a universidade ainda não atendeu o meu pedido de colocar os quadros um para cada lado da tela, mas faz 2 meses que pedi isso aí, mas não sei o que está acontecendo. Muito bem. Aqui então a gente vou colocar aqui um controlador PI, certo? Por quê? Porque como a perturbação é de grau, vou começar pelo caso de grau, certo? Então eu quero rejeitar uma perturbação de grau, eu preciso, se a perturbação aqui é de grau, eu preciso colocar aqui um integrador para eliminar essa perturbação. Bom, além disso, eu vou querer fazer uma certa resposta dinâmica, no mínimo estabilidade, e eu posso, claramente, colocando um PI, levar esse sistema a uma boa resposta, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente vou fazer um diagrama de lugar de raízes primeiro, certo? E, vejam, aqui eu coloco um controle PI, eu coloquei aqui que o ganho já é negativo, vou fazer o lugar de raízes desse aqui e ajustar o ganho. Bom, isso aí não tem muita graça, porque a gente já fez milhões de vezes ajustar um PI para um sistema de primeira ordem. Então, a gente executa isso aqui, certo? Tá? Temos aqui o lugar de raízes, certo? Então, aqui tem o polo da planta, o integrador, o zero do controlador, eu faço um ajuste de ganho e posso colocar, por exemplo, o ganho para chegar perto dos polos duplos, correto? Bom, isso aí está no programinha já colocado. O ganho que deu para fazer isso aí é um ganho de
de 8, certo? O sea, en realidad menos 8, porque o ganho da planta é negativo, então o ganho de controle é negativo. E isso vai me dar a seguinte resposta à frequência do sistema malha fechado. Então a gente confirma que a resposta à frequência sai de 0, certo? Tem um valor intermediário e volta para 0. Lembrem que a gente calcula a função de transferência desse sistema aí. Vou apagar isso aqui porque não precisamos mais. Certo? Se a gente calcula a função de transferência de y para Q, no sistema aqui vai ficar S sobre um sistema de segunda ordem, certo? Nesse caso, se escolhemos um tal desejado qualquer, isso vai ficar um K, cada perturbação, multiplicado por S suma separada. E isso aqui tem uma função de transferência, uma função de resposta à frequência assim, ou seja, vale 0 infinito e vale 0 em 0, certo? Porque tem um 0 no número. Correto? Isso é igual que já fizemos nas aulas anteriores, igual que o problema do tanque. E como que fica a resposta do sistema? Pois, na última figura, aparece a resposta, certo? A perturbação do sistema. Então, aqui tem o degrau de perturbação que estou colocando. Essa aqui é a minha resposta, o sistema se perturba e volta para o ponto de equilíbrio, estou registrando a perturbação. E isso que está aqui, que estou desenhando, certo? É o sinal de rejeição. Ou seja, o sinal que está entrando dentro lá, é um sinal fictício, matemático, certo? E naquele desenho, vou ter que fazer de novo porque lá não se vê. Aqui tem a perturbação, que é a temperatura externa. Aqui tenho o sistema de primeira ordem, que era meu modelo, certo? Esse aqui é o modelo do tanque, do ambiente, certo? E aqui tem um ganho, e isso aqui era menos e menos, certo? Estou mostrando esse sinal aqui, certo? O sinal de rejeição. Por que mostro o sinal? Para mostrar que esse sinal aqui, o controlador que estou colocando aqui, ele é capaz de fazer o quê? Então, o que dizíamos? De com entrada 0, gerar aqui um sinal que é exatamente igual ao sinal que está colocado aqui, certo? E, nesse caso, igual porque tem um sinal de menos aqui, certo? Então, o sinal é igual e com o sinal de menos acaba sendo, cancelando e dá certo. Correto? Então, veja, o sinal de controle necessário para fazer isso aqui, meu controle faz um valor de primeira ordem, tipo primeira e segunda ordem, e dá uma resposta como eu preciso. Correto? Então, eu estou conseguindo, colocando aqui um degrau, fazer com que isso aqui volte para 0, graças a que, certo? Isso aqui tem 0, e isso aqui vai ter uma dinâmica que vai levar esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, a gerar um sinal que mata o sinal que está mostrando. Correto? Aí estamos vendo, porque estamos vendo o princípio do modelo interno. Tá? Bom, esse é um caso básico só para entender novas ideias de coisas que já fizemos várias vezes. Vamos pegar agora o sistema da rampa. O problema agora é igual. Vamos olhar simplesmente primeiro para a figura só de cima. Só olhem o diagrama de cima, de baixo depois eu explico o que é. Certo? Então vejam só, aqui eu tenho o mesmo processo e eu digo que tenho uma perturbação rampa. Se eu tenho uma perturbação rampa agora, se aqui agora entra uma rampa e eu quero eliminar essa rampa permanente, o que tenho que colocar no controlador? Pues 2 integradores, certo? E algo para estabilizar meu sistema, certo? Então agora tenho um sistema de primeira ordem com 2 integradores. Então quer dizer que se eu analiso o lugar de raiz, eu vou ter um gráfico agora no meu lado, eu vou ter agora 2 polos aqui, que são os 2 integradores B, mais o polo da planta aqui, certo? Correto? Então o lugar de raiz vai ser o quê? Aqui não é lugar de raízes e aqui sim é lugar de raízes, certo? Então eu tenho que trazer esses polos para cá. Pois eu posso colocar 2 zeros por aqui assim, para tentar trazer os polos para a esquerda, certo? Com isso eu vou ter uma resposta com uma certa velocidade. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher esses polos para trazer esses polos aqui a um amortecimento razoável, certo? Tentar fazer com que esses polos consigam ser alocados com uma inclinação, por exemplo, aqui associado a um Xi07. E com isso eu vou conseguir a resposta que eu preciso, trazendo os zeros mais para cá. Para. Eu estou com uma dúvida que é o seguinte, tipo, a referência é um degrau, tu quer que a saída seja um degrau. Aí quando o erro for 0, o controle vai dar uma rampa. Eu não entendi muito bem como ficou isso. Quando a referência, tu quer que a referência seja igual à saída.
a referência Sim. é um degrau, a saída tu quer que seja um degrau também. Se o erro, quando o erro for zero, por causa desse integrador duplo, vai sair uma rampa no controle. No, no necesariamente. Porque, vamos lá, digamos, si tú quisieras, si eso aquí tú tienes una constante y tú tienes un duplo integrador, eso aquí va a ser una constante. Porque el sistema está en mala fechada estable. Entonces, si es una constante, o R va a ser una constante, que puede ser, tú quieres que sea cero. Sí. ¿Cierto? Mas si tu planta es estable, para tener una entrada constante, aquí eso puede tener una constante. No puede tener una rampa. Si tienes una rampa aquí, tienes una rampa en la salida. Entonces estaría en equilibrio. Por tanto, tú tienes certeza que aquí lo que tenemos es una constante. Como se fosse Tá, um integrador zero. tú sube, mas cuidado, el duplo integrador va a depender de la condición, porque si tú integras una vez, a integrar de cero es una constante, mas esa constante puede ser cero. Es una constante, en ese caso esa constante es cero, entonces integra una vez de cero para cero, y la segunda vez integra de cero para un valor constante y da constante. ¿Correcto? Correto, entendi. ¿Entendés? Eu não tinha contado como um integrador de zero. Claro, porque cuando tú integras una constante, la salida es una constante. Tú integras cero, digamos que ya, tú integró, es área integrado, mas esa área puede ser cero. Esa área va a ser constante, mas cero también es una constante. ¿Correcto? Correto. Muito bem. Vamos lá, então. Aqui nesse diagrama, então eu coloquei os dois, um controle com duplo integrador, certo? E um numerador que vou ajustar para conseguir fazer aquilo. Nesse caso aqui, pelo que mostrei naquele lugar raiz, vou tentar colocar dois zeros no numerador, tá? E vou pegar dois zeros e colocar, né, para a esquerda para tentar levar o lugar raiz para cá. E isso que eu vou mostrar aqui meu programinha, certo? Aqui, exemplo, então veja, tá? Aqui eu tenho o modelo do processo, tá? E o que eu fiz aqui justamente escolher os zeros do controlador de forma a colocar eles, certo? Para lá, certo? Estão colocados bem. Escolhi duas raízes complexas conjugadas com um amortecimento e uma frequência tal que estejam para lá e eu escolho isso aí, né? Com frequência de amortecimento de 5%. Equivalente seria um pico de 5%. Certo? Um sin 0,0. Então aí o resto vai fazer igual que o programinha, tá? Então aqui temos o lugar de raízes, certo? Então aqui mostramos, essa raiz vai para cá, ele fica muito rápida, e outros dois polos que saem a abrir vão à procura dos zeros, certo? Então a gente agora escolhendo um ganho aqui no meio do caminho, certo? Depois escolhe um ganho, escolhe um ganho bem grande, tá? Que vai aos polos muito próximos daqui, escolhe um ganho de 8, que deixa os polos praticamente próximos de zero. Correto? Beleza. Se a gente analisa a resposta dessa aqui, perdão, primeiro a resposta em frequência. A resposta em frequência do sistema, olhando assim, parece que tem a mesma cara que tem a outra, certo? Por quê? Porque vem de zero e vai para zero, lógico, tá? Só que agora é um pouco diferente, porque agora a resposta em frequência aqui vai ter dois zeros aqui, certo? E meu sistema não é mais segunda ordem, não? É terceira ordem, porque tem três polos, certo? Então aqui vai ter, né, aqui vai ter três polos, né? Aqui vai ter um S quadrado mais 2xi ômega ns mais ômega n quadrado, que são os dois polos complexos conjugados que eu coloquei aqui, mais o polo real que está em algum lugar para lá, certo? Okay? E no numerador vai aparecer, certo? O duplo integrador, que passou a ser um duplo zero. Então, qual é a diferença desse gráfico com o outro? E como que essa subida aqui, de 40 dB por década, certo? Porque se vocês olham aqui, entre duas décadas aqui, depois entre aqui e aqui, vão ver que isso aqui subiu de menos 100 a menos 60, então subiu 40 dB. Ou seja, a inclinação não era assim, sino que é assim. Então, a curva é muito mais inclinada, correto? Certo? Que ótimo. Muito bem. Depois, aqui aparecem o efeito dos dois zeros, certo? Que vai, digamos, dos dois zeros, dos polos, dos três polos, que vão fazer o sistema primeiro que pare, fique constante, e depois o terceiro polo que vai fazer o sistema cair lá para. Então aqui com quanto cai aqui? Com 20 dB por década, certo? Com uma inclinação, porque tem um grau relativo, 2 numerador e 3 no denominador. Correto? Certo? Bom, muito bem. Se a gente faz a resposta no tempo isso aqui, o que aconteceu? Pois em cima temos a resposta do sistema,
entrou a perturbação, a rampa entra aqui, certo? Que é essa rampa vermelha. O que acontece com a resposta? Pode ter um transitório e volta para o ponto que está, certo? Aqui eu não simulei mais tempo, mas vai demorar um pouquinho mais e vai chegar no equilíbrio. Volta para zero, ou se elimina a perturbação. E aqui se vê o sinal de controle, que como ele falou, é como o De Binder falou, certo? É uma rampa, que logicamente, se isso aqui, se eu colocasse uma rampa de inclinação muito grande, isso aqui subiria muito e meu controle de repente ficaria sem ação, certo? Mas vejam, o controle que eu preciso aqui é um valor pequeno, tá? Nesse exemplo. Tá? Que a princípio tem ação de controle suficiente. E o sinal de rejeição, que é o sinal que está sendo criado aqui, nesse caso, é uma rampa. Correto? Tá? Ele tem um transitório e depois faz uma rampa igualzinha que a rampa está aqui. Por quê? Porque está matando o sinal para que dê um zero aqui, com zero aqui eu tenho zero aqui na saída. Ok? Fala. Ok. Tá, o valor da amplitude disso vai depender da amplitude que eu coloquei e o ganho que tem no sistema, certo? Mas é muito pequeno o efeito que isso causa na temperatura, certo? Tá? É um exemplo hipotético a nível de números, tá? Eu coloquei um degrau unitário, pero uma rampa, digamos, de inclinação unitária, bem pequenininha, certo? Se eu colocar uma rampa com mais inclinação, o controle subiria muito mais. E aí poderia acontecer o que David falou, que chega um momento que o controle não tem mais condições de eliminar, por quê? Porque saturou e aí não resolve mais. Muito bem. O que passa se eu não colocasse os dois integradores? Ou seja, se eu colocasse unicamente um controle PI, e isso que está na figura aqui embaixo, vejam, aqui embaixo eu mantive o PI que tinha antes, certo? Tá? Então, não coloquei os integradores, porque o que vai acontecer? Que a resposta não vai, certo? Eliminar, certo? Eu coloquei uma rampa aqui agora, certo? E bom, se há uma rampa de perturbação e o sistema é estável, a saída vai ser o quê? Uma rampa, certo? Só que se, digamos, eu quero ter na saída, o quê? Eu quero ter um degrau, ou digamos, quero ter zero, mas não posso ter zero, porque se tiver zero na saída, zero, com zero aqui dá zero. Como tem só um integrador agora, o que vai ter aqui? Uma constante. E portanto uma constante aqui, certo? Não vai ter como gerar com rampa de uma rampa, e a saída seria uma rampa e eu teria o sistema indo para qualquer lugar. Porém, se eu tenho aqui um erro constante, como meu integrador vai integrar essa constante, vai dar uma rampa aqui. Essa rampa aqui vai se restar com essa rampa aqui. E qual a diferença de duas rampas que não são iguais? Uma constante. Se eu tenho duas rampas que não são iguais, a diferença é uma constante. Então vai dar uma constante aqui. E aí eu consigo ter uma constante na saída, que é o que se mostra aqui. Correto? Então, se eu não conseguir colocar dois integradores, com um integrador só, eu vou conseguir uma saída com erro. Mas erro não vai ser uma rampa, certo? Vai ser um erro. Se eu não colocasse nenhum integrador aqui, colocasse um ganho apenas, aí sim, porque aí se coloca um ganho aqui, certo? Tá? O que vai acontecer? Que o erro vai ser uma rampa, a minha saída não vai conseguir seguir e eu vou ter duas rampas de inclinação e o sistema vai divergir do outro, o erro vai para infinito, certo? Por quê? Porque com uma constante aqui, o máximo eu consigo colocar, para ter uma coisa aqui, vai ter uma rampa, mas aí as inclinações vão ser diferentes e eu vou ter que a diferença entre as duas vai dar uma saída que não vai eliminar a perturbação, certo? E meu erro vai ser crescente o tempo todo. Tá? Então, eu posso passar de ter duas rampas perfeitamente iguais a ter duas rampas com igual inclinação, mas desfasadas, com o qual a diferença não é, ou duas rampas com diferente inclinação, e aí já meu erro vai para infinito. Correto? Ok. A gente vai, na próxima aula, certo? Calcular como a gente pode determinar, é muito simples, como podemos determinar esse ganho. Eu creo que, não, se depende do tempo de calcular uma coisa agora. Quanto vale esse valor? Certo? Do erro que eu vou ter caso eu não consiga colocar dois integradores. Se eu coloco só um, eu vou ter com certeza um erro constante, um efeito constante na saída. Quanto vale esse efeito? Pois eu posso calcular isso aí a partir dos ganhos do processo. Ganho de aceleração. É? Vai ser o ganho de aceleração. Usando, dependendo, nesse caso aqui, se eu colocar um integrador, vai ser o ganho de velocidade do controle. Tá?
Espera aí que a gente vai discutir isso depois. Muito bem. Vamos para outro exemplo. Vamos colocar agora um senoide. Então, tá? Agora vou colocar uma senoide e vamos ver qual é o diagrama de blocos aqui. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho o mesmo problema, só que agora vou colocar aqui uma senoide, veja? Inserir uma senoide no sistema. E a senoide tem frequência 1, certo? E amplitude 1. Amplitude 1 e frequência ômega 0, mas ômega 0 está definido no programa aqui. E ômega 0 vale... Ah, não. Você chamou de HC. É? Não, não, mas era para ser ômega 0, será que... Aí tem ômega 0. Tá? Está simulado com ômega 0 igual. Então, beleza. Então, eu vou colocar no meu controlador, certo? Dois polos em mais menos j ômega, que ômega vale 1, então mais menos 1 fica então esse quadrado mais 1, certo? Ok? Beleza. Então, estou naquele problema que fizemos antes. Vou apagar aqui o desenho. Agora, nesse caso aqui, eu vou estar colocando aqui no meu controlador esse quadrado mais 1 e um numerador, certo? E um ganho. E a gente vai fazer, como fizemos antes naquele desenho, duas raízes. Nesse caso tenho duas raízes aqui, e aqui tenho menos 1 sobre tal, e as duas raízes menos 1 e 1. Certo? Menos 1j e 1. Bom, novamente vou usar a mesma sintonia, vou colocar dois zeros por aqui, para tentar puxar isso aqui. O sea, en realidad a solución de lugar raíz es muy parecida con otro. Simplemente esos polos que estaban aquí se mexeron para cima, ¿cierto? Entonces es una solución bastante simple de utilizar dos polos con dois zeros completos conjugados para puxar los polos para adentro. Y entonces, vean, até como el objetivo de esa aula no es discutir mucho sintonía de eso ahí, yo coloqué exactamente o mesmos numerador, ¿cierto? La misma frecuencia y el mismo amortecimiento en el numerador. Solo que el denominador en vez era ese cuadrado más 1, ¿correcto? Bueno, gente, simula eso aquí. Tenemos un lugar de raíces muy parecido con el anterior. Lembra que antes salía aquí de 0 y hacía así, ¿no? Entonces bien parecido con el anterior. Aí eu venho aqui e escolho um ganho, certo? Que eu voltei a escolher quase que o mesmo ganho, certo? Perto de ser, para que fiquem os polos bem para a esquerda, sim? E simplesmente o que para mim faz é definir o ganho, esse ganho 4, então se a gente vai no lugar raízes, aqui, o ganho 4, vamos deixar os polos mais ou menos por aqui, assim, certo? Então a resposta que eu espero é uma resposta, veja, com um damping de 0,69, ou seja, isso implica que temos uma resposta com um pouquinho de oscilação, certo? Bom, muito bom. Então vamos lá ver a figura da resposta. Como fica a resposta em frequência? Pues vai aparecer aquele filtro de noise, ou seja, agora esse sistema tem zeros em frequência ômega 0, certo que 1. Então se eu virar a resposta em frequência do meu sistema, ela não é mais 0 em baixa frequência, é 0 na frequência 1. 1. Em frequência 1 ela tem que valer 0. Então veio por aqui, deu 0 em frequência 1 e volta a dar diferente de 0 em outra frequência, correto? Então, esse sistema aqui não vai rejeitar um degrau, porque para ter um degrau tem que ter 0 aqui. Para eu teria que colocar um controlador mais complicado ainda. Tá? E se a gente vê a resposta do sistema no tempo, a gente pode ver aqui o quê? Pues a resposta transitória, que como falamos tem uma pequena oscilação, mas pequena, certo? E vai para 0. E essa aqui é a resposta do sistema, ou seja, realmente eliminou a perturbação, mesmo a perturbação sendo uma senoide. Certo? Vejam aqui o sinal de controle de uma senoide, lógico, de outra amplitude, uma frequência, e o sinal de rejeição, que é o sinal que está aqui, ele vai, é uma senoide que vai se adaptando lentamente até
capturar exatamente a frecuencia, a amplitude e a fase da senoide. De maneira que o que está entrando aqui é zero, isso que entra aqui é zero, o que está aqui é zero. E o que estamos vendo na resposta é zero. Correto? Então veja que em todos os exemplos que estamos fazendo, o princípio do modelo interno está se cumprindo perfeitamente, certo? Está gerando aqui um sinal que tem a característica que nós precisamos para o sistema de ok? Bom, o que passa se eu erro na frequência? Que foi a pergunta dele, certo? Ou seja, se eu tiver a frequência, então vamos lá, o que passa se no programinha eu vou lá e coloco que a frequência é 5% diferente. Ó. Sim? Ou seja, vamos supor que eu supus que no sistema tinha uma frequência de 1 na perturbação e a frequência da perturbação é 1, é 1,05. Portanto, o que vai acontecer? Que eu não vou estar mais naquele gráfico de resposta à frequência. Aqui. Não vou estar mais aqui. Portanto, a amplitude não vai ser zero. Vou estar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, se eu calculo aqui, isso vai dar um ponto que vamos a hacer a amplitude. Ou seja, a saída vai dar o quê? Vai dar um sinal senoidal de igual frequência que a entrada e de uma amplitude igual ao valor do módulo da resposta à frequência do sistema que estou observando. Correto? Então, essa figura 4 mostra isso aí. E aí o que estou vendo é que a saída tem uma senoide que tem, certo? Aqui cuidado que os tempos estão diferentes. Aqui simulei 10 segundos só para ver o transitório. Aqui simulei 100, certo? Então por isso aqui é a mesma, tem o mesmo período aqui debaixo, certo? Tá? Então o que pode ver aqui é que acontece o quê? Que o sinal de rejeição, certo? Apesar de capturar a mesma frequência, ele não consegue capturar exatamente a mesma amplitude e a mesma fase. Portanto, o que sobra é um sinal na saída de amplitude muito pequenininha, certo? Que é uma senoide, que é a perturbação que aparece na saída do sistema. E essa amplitude, exatamente, se pode calcular. Se vocês entram nesse gráfico anterior, certo? Fazem um zoom aqui, certo? E procurassem nessa figura agora aqui 1,05 de frequência. Porque tem muita pouca precisão numérica. Certo? Então isso tem que dar então menos 35 dB. Certo? Se a gente melhor fala aqui, vem e bota properties, units, absolute, certo? Dá 00163. Certo? Então supostamente para uma frequência de 1.05 a amplitude da saída tem que ser 001 da entrada. Correto? No permanente. Então, se estamos mais ou menos, não? Sim? Então, isso aqui para a amplitude de entrada deveria dar uma amplitude aqui de quanto que temos aqui? 00. Tá, um pouco menos, não está ainda. Então, quer dizer que aquele gráfico de Bode tem que ser com maior precisão para poder. Mas esse valor aqui teria que bater exatamente com aquilo que estava naquela. Certo? Amplitude, a saída, teria que ser a amplitude da entrada, que era 1, certo? Multiplicada pelo ganho da resposta à frequência, que é isso que ele está. O que está acontecendo é que esse gráfico aqui teríamos que fazer menos faixa de frequência com mais pontos para que nos desse melhor precisão, certo? Tá? Porque aqui, veja, 1.05 é um monte de pontos aqui, está vendo? Então é difícil não está bem, teníamos que fazer um cálculo mais preciso, tem um pouco de erro nesse cálculo de resposta em frequência. Correto? Temos que fazer mais pontos. Mas o importante é que a gente tem como estimar aproximadamente quanto vale essa amplitude que está aqui. Correto? Então, na prática, se eu não souber qual é a frequência exatamente do sinal, se fizer um filtro, ou seja, um controlador que exatamente mata uma única frequência, vou conseguir ter um resultado que vai distorcionar quando me mexe um pouquinho. A gente poderia fazer um controlador que tentasse fazer uma barriga mais gorda, certo? E que tivesse mais valores de frequência, apesar que não seja zero, mas que seja pequeno valor em uma faixa de frequência maior, certo? Então, en realidad, vejam que proyectar un control de ese tipo pasa una especie de proyecto de un filtro para eliminar una determinada falla de frecuencia del sistema. Muito bem. O último exemplo
Vamos a un caso discreto. Tá? Para o caso, certo? Da rampa. Tá? Eu vou abrir aqui. Ok. Então, exemplo igual que outro, certo? Opa. Certo? Só que agora estamos colocando, tá? O nosso... Eu fiz toda a análise em discreto, certo? Eu transformei, fiz o cálculo do P0GTC do meu modelo, certo? Eu coloquei aqui o modelo do meu sistema, tá? E eu estou colocando agora aqui um controlador que tem, certo? Dois zeros, certo? Dois polos, perdão, em C igual a 1. Então, estamos supondo agora que este é o mesmo problema. ¿Ya? Suponha que agora tem um probleminha, um exemplo, que estou dizendo que tem um sistema tal que eu estou modelando ele por um K sobre C menos C0, certo? Esse é o modelo que estou usando para esse problema aqui. Certo? De novo aqui eu estou considerando que esse aqui é... E agora eu coloco um controlador que tem C menos 1 ao quadrado aqui. Por quê? Porque ele tem que eliminar uma rampa discreta. Certo? A rampa que aqui estou colocando uma rampa. E vou colocar um numerador de C aqui para tentar fazer como sistemas estáveis de número que antes. Então, de novo, vou colocar dois zeros para tentar trazer os polos para dentro do círculo. Então, temos aqui e aqui. Esse é o polo do meu processo, de 0. Esse aqui 1. E eu vou colocar, então, meu lugar é muito parecido ao caso contínuo. Você vai ficar isso para cá. E eu vou colocar dois zeros para tentar trazer isso aqui para dentro. Se eu tenho que fazer uma equivalência com o anterior, eu vou colocar os zeros, transformando o zero que calculei em contínuo no discreto, certo? Ou seja, calculando qual é o equivalente desse zero aqui, Z, do E na STS, certo? Sendo S igual àquele polo menos Xi omega N mais J omega N por raiz de 1 menos I quadrado que eu coloquei no caso anterior, certo? E de novo, bueno, eu ganho por lugar de raízes e vou observar a resposta do sistema, certo? Aqui em cima eu fiz tudo discreto, só para ver o cálculo teórico, e aqui embaixo fez a verdadeira problema, não? Que é colocar o sostenedor de zero, o controle discreto e manter a planta com o modelo contínuo como estava anteriormente. Ok? Certo? Só para simular as duas situações. Então, se a gente executa isso aí, tá? Vejam, em realidade eu acabei escolhendo o zero complexo. Podia fazer o que eu falei, mas acabei escolhendo o zero complexo em uma certa posição, certo? E isso me dá o controlador que está aqui de segunda ordem, que é para puxar os polos para dentro do... El segundo controlador, aquí tengo que botar unos comentarios aquí. Okay. Muy bien. El segundo controlador solamente un PI para mostrar que acontece si yo no coloco un controlador para rampa, ¿cierto? Opa. Bueno, aquí tenemos el lugar de raíces del sistema. Si vocês olham de lado, parece um rostinho em cada sorriso, certo? Tá? Se você se ri aí, mas se você tem artigos em revistas colocados brincadeiras aí, o pessoal faz o lugar de raíces para que faça um desenho de alguma coisa, certo? E aparece lá, ó, desenhando um palhaço para o lugar de raíces, aparece lá. Bom, beleza. O que aconteceu aqui? Bom, acontece que se a gente calcula exatamente, ou seja, a ideia é fazer o que eu falei, só que a forma que esses polos vão para lá depende, nesse caso, das proximidades, e acontece, acabam aparecendo, vejam,
dois pontos de cruzamento de ramos, certo? Então, o lugar de raiz faz essa volta aqui, se encontra aqui, esse polo vem para cá, esse vem para cá, certo? E o outro vai para aquele lado, correto? Então, isso pode, depende se você traz mais para cá, esse lugar de raiz vai parecer mais com o outro, vai depender da posição que você escolhe, correto? Então, mexendo com esses senos, mais para cá ou mais para lá, você consegue mudar a forma de ser correta. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher um ganho, certo? Para trazer os polos para uma região aqui por dentro, certo? E, com isso, a resposta do sistema em frequência, tá? Já estamos na resposta em frequência discreta do sistema, tem a característica que nós queríamos, certo? De novo, tem uma característica aqui que vai subir aqui em baixa frequência, certo? Com a inclinação dada por 2 zeros, né? Em zero. Muito bem, isso aqui é devido à forma da resposta que vamos ter no tempo, certo? E essa aqui você vê a fase aqui do sistema, tá? Nesse caso. E, se a gente observa a resposta no tempo, sim, aqui está fora da escala. Desculpem, tem que arrumar isso aí. Certo? Ah, espera aí. O que aconteceu? Não, ele está fazendo uma coisa. O que está simulando? Ah, com PI. Está simulando. Eu peguei o. Desculpa. Peguei o programa equivocado. Eu me enganei. Eu peguei um com PI, não tem duplo integrador. Desculpa. Eu abri o programa equivocado. Aqui. Certo. Agora sim. Tá? Tá, o controlador é um duplo integrador, certo? Com o zero está colocado. Agora sim. Estava mostrando o programa. Então aqui tem, digamos, está simultaneamente mostrando o caso com o sistema todo em discreto e o caso com o sistema com a planta contínua e o controlador discreto. Mas o que podem ver nos dois casos é que a perturbação ela entra no sistema e é rejeitada, certo? Aqui tem a perturbação entrando aqui, o sinal de rejeição, certo? Tanto num caso como no outro, certo? O sea, há uma pequena diferença na resposta, porque num caso estamos simulando o sistema como ele é, de forma contínua, e no outro caso estamos simulando unicamente nos períodos de mostragem, certo? Mas o resultado, como o período de mostragem foi bem escolhido, é muito parecido num caso como no outro. Lá em cima é uma questão de como ele faz o gráfico, porque se está o período de mostragem deve ser aí 0,1, certo? Então ele vai unir os pontos. En realidad, uno de esos gráficos no faz sentido ser por linha, porque unicamente o que vale são os instantes da mostragem, certo? Então a resposta fica assim meio cortada por causa que ele está unindo os valores discretos que estão sendo calculados pelo sistema. Tá? Então vejam que en realidad estamos tendo exatamente o mesmo resultado que antes, o sea, esse tipo de análise aqui é independente totalmente se o sistema é contínuo ou discreto, certo? O único que tem que mudar é o cálculo da análise do lugar raiz, onde ele coloca os polos do controlador, que estão sendo colocados, nesse caso, em 1 e não em 0. Certo? Bom, muito bem. Se a gente não colocasse o controle duplo integrador, tá? Que foi o gráfico que eu estava mostrando antes, tá? O lugar raiz é esse aqui. Aquele lugar das raízes então está aberto. Aquele... Não, o lugar que estava mostrando era parecido, era aquele lá, mas estava. É que ele já tinha falando dois lugares raízes. No final, aquele programinha ele trocava o controlador e simulava com um PI, por isso. Então, o caso da resposta com o PI, certo? Então, a gente pode ver aqui o que acontece. Que o sistema não consegue rejeitar, certo? Então, a rampa entra no sistema e o que estávamos explicando, certo? O que vai dar é uma rampa que não chega, certo? Tem a mesma inclinação da rampa de entrada,
mas sobre uma diferença que é um degrau. E por isso a resposta do sistema vai para o degrau. Então, em caso que aqui você gere uma rampa que é igual que são que essa aqui, mas vai atrasada, a saída vai ser um degrau, certo? Porque a diferença da rampa me vai pelo ganho do processo. Correto? Então, se você aumenta o ganho do controlador, e aí que a gente vai discutir isso na próxima aula, se você mexe com o ganho do controlador, você pode conseguir diminuir esse erro. E isso é óbvio, por quê? Porque a saída é uma constante, certo? O que entra no controlador é uma constante, que vai a uma rampa. Mas o valor da rampa que está na saída depende do erro que entra e do ganho do controlador. Se você aumenta o ganho do controlador, o erro vai ser menor. Entenderam? Então você consegue aproximar a tua rampa. Certo? Se eu aumentar o ganho, eu aproximo as rampas e começo a diminuir aquele valor. E isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai calcular como se calcula o ganho para que vocês possam ter um erro. Por exemplo, se você não tem como colocar duplo integrador, tem só um PID, então você pode aumentar o ganho do PID para tentar diminuir o efeito de uma rampa com outra, certo? Quanto maior seu ganho de PID, menor vai ser o erro que você vai ter. E essa é uma conta muito simples, como digo, que sai simplesmente de calcular aqui e dizer, bom, se aqui eu tenho uma constante, certo? E aqui eu tenho, vamos supor que seja uma rampa, e a rampa que está aqui não é igual que essa, certo? ¿Sí? Como que eu aproximo essa rampa dessa aqui? Pues aumentando o ganho dessa aqui. Quando aumento o ganho, eu vou levando a rampa cada vez mais perto da outra, certo? E, portanto, isso aqui vai cada vez diminuindo. Correto? Então, é simples o cálculo que a gente pode encontrar quanto tem que valer o ganho desse controlador, certo? Para que a gente consiga chegar nisso. En realidad, esse ganho do controlador não é um ganho estático, porque o controlador tem integração, certo? Vamos estar, nesse caso, com um único integrador. Certo? Então, como um controlador que vai integrar. E se é integrador, ele não tem ganho estático. Ele tem, chama ganho de velocidade. Mas a gente vai discutir na próxima aula. Correto? Na próxima aula a gente vai fazer esse estudo dos erros e fazer alguns exemplos mais e exercícios sobre esse assunto. Ok? Até a próxima aula.